Corinthians 1, Cruzeiro 1 e o Corinthians sai com um empate gigantesco. Ah, Bruno, mas como assim gigantesco? Porque o Corinthians mereceu perder e mesmo assim a gente conseguiu sair com um ponto. Vamos lá, né? Mais um jogo onde o Corinthians se salva na Bacia das Almas. Segundo jogo onde o Corinthians não joga nada e a gente arruma um empate. E naquela ocasião contra a Portuguesa, tinha disputa de pênalti e a gente ganhou. Cara, o Corinthians esse ano é diferente, porque a gente joga mal, a gente faz nada e a gente não perde. Graças a Deus. Que continue assim por muito tempo, porque aprender a ganhar é muito importante, cara. Tipo assim, é muito ruim quando você encaixa uma sequência de derrota e vem aquela pressão e vem tudo. Cara, o Corinthians tá jogando muito mal. E você imagina se o Corinthians estivesse perdendo esses jogos. A pressão que seria. Então, cara, esses empates têm sabor vitória. Porque você não perde. Escancara, mascara um pouco como o Corinthians jogou mal. Logicamente, o Corinthians jogou mal porque era um time completamente reserva. Completamente. O único que se salva ali é o Hugo e só. Ranielli, pode-se dizer, pra mim, na minha opinião, Ranielli tá começando a cair um pouco a titularidade dele e o Breno Bidon que tá voltando de lesão. Então, assim, é um jogo difícil de falar, porque não tem como você analisar friamente o Corinthians, que é o time reserva. A gente compreende que é necessário esse rodízio. Eu não gosto de jeito nenhum, mas eu entendo realmente que é necessário. O Corinthians teve muito pouco tempo de descanso e joga aqui assim, ali sim, tipo assim, joga quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Domingo ou sábado sendo sempre decisão agora, porque o Paulista a partir de agora é mata-mata, se eu não me engano, não sei se tem jogo de ida e volta. Eu acho que vai ser mata-mata, né? Então, se lasque. Então é isso. Então assim, o rodízio é necessário, mas, na minha opinião, dá pra fazer esse rodízio um pouco melhor. Porque eu acho muita sacanagem, cara, quando você coloca 11 jogadores reserva que não jogam juntos. Cara, isso é uma máquina de triturar jogador. Porque eles não têm entrosamento. Hoje o Bidon teve um lance que ele deu um tapa pro meio da área. Cara, que ele. Sabe quando você tá treinado, você sabe que vai ter alguém ali? Ele dá um tapa no meio da área e não tem ninguém, meu irmão. Desculpa. A gente sabe que o Bidon tem qualidade pra não dar uns passes de merda desse. Logicamente, ele imaginou que teria alguém ali. Não tem? Não. Porque o time não tem entrosamento nenhum. E aqui, pra mim, é o maior problema do Dorival. Que o Dorival ele tem um esquema tático. E ele vai morrer com esse esquema tático. Cara, desculpa, o esquema tático do Dorival funciona com o time titular. Porque você tem Matheus Pereira, você tem André, você tem Bidon, você tem Garro, você tem esses caras, Bidu, Mateuzinho, Memphis, Yuri. Você tem esses caras que conseguem fazer o jogo do Dorival rolar. Cara, quando você coloca o time reserva e o volante é Charles e Ranielli, não dá pra ter esse jogo, cara. O Corinthians não consegue tocar bola. Aí o Corinthians vira um time que não pressiona, não toca bola e não joga no contra-ataque. Não tem futebol o Corinthians. Hoje o Corinthians não praticou futebol. 1-0 no primeiro tempo foi lucro demais. Tá é doido, filho. O Corinthians tava sendo espancado, era uma aula do Cruzeiro. E aqui eu vou falar. Charles, me perdoe, meu irmão. Eu ainda consigo arrumar argumentos pra deixar o Pedro Raul no Corinthians. Ah, é um cara de área, vai que a gente precisa, numa semifinal, bola na área. Ok. Meu irmão, não tem justificativa pro Charles ficar mais. Eu quero que alguém me fale qual é o ponto forte do Charles. Porque ele não toca a bola direito, ele não marca bem e ele não é um cara inteligente. Porque às vezes, meu filho, você tem um cara que é inteligente, mas ele é meio pereba. Mas pelo menos ele faz o certo. E o Charles não é esse cara, mano. Não é esse cara. Um cara de rotação tem que ser um maluco confiável, pô. Você confia no Charles? Mano, nem o Charles confia no Charles, pô. Se você perguntar ao Charles se ele se escalaria, ele fala sim porque ele é arrogante. Mas na verdade ele sabe que não entra. Meu irmão, o Charles não seria titular em time nenhum da Série A. Você me fala um time da Série A que ele seria, pelo menos, tipo assim, briga pra ser titular. Não tem, mano. Então ele não pode ser um cara de rodízio no Corinthians.
Chama o moleque da base, porra. Opa, meus queridos, segura a ansiedade. Eu só pausei o vídeo pra te lembrar que se você puder dar o like, se inscrever e compartilhar, ajudaria muito o canal que tá crescendo. Então é isso, meus queridos. Fique com o vídeo. Um abraço. Pelo amor de Deus. Pedro Raul, pelo amor de Deus, cara. Só que pra mim falta pro Pedro Raul, cara. Ele tem que ir pra um psicólogo e ele tem que se conhecer, cara. Ele tem que decidir o jeito que ele joga, porque jogadores do tamanho dele, cara, vão morrer no futebol. Aí você fala assim, ah, Bruno, mas tem jogadores grandes, olha o Haaland. Pô, você viu a velocidade do Haaland? Ah, olha o Harry Kane, Lewandowski. Você viu a qualidade técnica desses caras? Meu irmão, o Pedro Raul é um cara que não é bom de qualidade técnica e ele não é rápido. Então, cara, você tem que melhorar alguma coisa. Pô, se eu fosse o Pedro Raul, se eu tivesse no lugar desse cara, eu treinaria pivô todos os dias. Pra ele sair um pouco da área, dar esse pivô, usa o corpo. Porque, meu amigo, o Pedro Raul não faz nada. Impressionante. E aí você coloca Pedro Raul e Vitinho. Olha, galera, eu amo, eu amo. Quem ama o Vitinho, caralho? Eu respeito o Vitinho pelo gol, pela portuguesa. Mas, mano, o Vitinho também não tá jogando bosta nenhuma. Vitinho e Romero, eu preferi o Romero, que o Romero pelo menos tinha história no Corinthians. Então, assim, cara, o time reserva do Corinthians é muito reserva. E eu acho que daria pra manejar um pouco. E aí, cara, a gente vê o Cruzeiro perdendo pra si mesmo. Vou te falar, o William, obrigado, William, por um ponto. Na moral, você é mais que um amigo. Você é um prefeito, porque, cara, ele conseguiu ser expulso sozinho. Porque às vezes, irmão, você é expulso, tipo assim, caramba, o atacante errou, você tem que fazer uma falta pra cortar o contra-ataque, você toma um cartão amarelo, e aí depois você tem que fazer uma falta pra. Ih, você é expulso. Mano, o William foi expulso sozinho. Não precisava de ninguém ali. Ele conseguiu a façanha. Casa de aposta, casa de aposta. Olha as bet. Irmão, com 2 minutos ele cava um pênalti totalmente imbecil. Ele pula, meu irmão. Ele pula, assim, é óbvio. E aí, meu irmão, o juiz dá um cartão amarelo, tipo assim, deixa eu te avisar que não vai rolar. E aí depois ele me perde a bola sozinho e ele faz a falta mais amarela do futebol. Meu irmão, tá na cartilha assim, ó. Pare o contra-ataque logo após perder a bola. Cartão amarelo. Ele, boa ideia. Pelo amor de Deus. E eu vou te falar, o Corinthians só empatou esse jogo porque o gol saiu logo depois. Que, meu irmão, que depois do gol, gente, que show de horrores. Jogadores do Corinthians errando passo sozinhos. Meu irmão. Cara de Deus. Pelo amor de Deus. Cara, e não era jogadores ruins de bola, não. O Garro, meu irmão. O Garro pegou uma bola no meio de campo, isolou a bola pro Memphis. Isolou. Sozinho. Nossa senhora, tá bom. Eu falo assim, cara. O Corinthians desse ano é diferente mesmo, mano. Esse empate. Tá bom. É aceitar. Eu fico feliz. Eu tô muito feliz com o empate. Com o time que a gente entrou, eu tô agradecido pelo empate. Nós estamos em quarto, quinto, sexto, sei lá. Tem 70 times com 7 pontos. Tamo relaxado. E agora eu queria falar um pouco do Cruzeiro, mano. Cara, eu acho uma injustiça o que fizeram com o Tite hoje. Você xingar o Tite, olha, você me respeita. Você me respeita. Eu te respeito, torcedor do Cruzeiro. Mas nesse jogo em questão, eu não sei como é os outros do Cruzeiro, não sei. Mas esse em questão, o Tite não teve culpa nenhuma. O Cruzeiro teve 300 chances pra matar o jogo e ele não quis. Não quis. Teve aquela bola ensaiada que o cara pegou sozinho, ao invés dele chutar, ele quis dominar. Teve uma bola que a bola sobrou no meio da bola central, assim, pro cara sozinho, ele chutou pra fora. Irmão, o Tite não tem culpa nessa derrota. Nessa derrota não, nesse empate, né? Mas é gosto de derrota. O Cruzeiro tá com 2 pontos. É muita injustiça culpar o Tite. O Tite é um cara retranqueiro? Pô, a culpa não é do Tite. A culpa é da diretoria do Corinthians que contratou o Tite só pelo nome. Porque o Cruzeiro era um time em transição e o Tite nunca jogou em transição na vida dele. A culpa é do Tite? Não, porra. A culpa é do Cruzeiro, diretoria imbecil. Mas, sinceramente, que se lasque. Eu tô muito feliz com o ponto.
Eu pego esse ponto, tá bom demais. Com o Charles no meio de campo, filho. Qualquer ponto é lucro. Então é isso, meus amigos. Um beijo, um abraço. Tamo junto e é nóis. Ah, parabéns, João Tchoca. Grande zagueiro. Ainda bem que não foi pro Torino. Briga o lugar. Ganha o lugar do Gustavo Henrique ou Gabriel Paulista. Você merece. É isso. Tamo junto. Um beijo, um abraço. Valeu, falou.